Olá, sejam bem-vindos ao canal MASP SST Saúde e Segurança do Trabalho. Hoje nós vamos estar falando sobre os limites de tolerância para exposição ao calor. Essa atividade, o qual nós vamos estar escolhendo, que vai ser a exposição da caldeira. Vamos fazer esse cálculo passo a passo para que a gente possa estar entendendo como identificar se essa atividade é insalubre ou é salubre. Muitas vezes o profissional da área da saúde e segurança do trabalho se prende muito à consultoria. A consultoria chega num ambiente de trabalho, faz todas as avaliações de calor, ruído, químico, e ele não se atenta em buscar, em aprender, fazer ou mexer naqueles equipamentos. E aí ele fica preso à consultoria. Isso não é nada bom para o profissional da área da saúde e segurança. Pensando nisso, vamos mostrar aqui, como eu falei para você, passo a passo de como está fazendo esse cálculo. Se tiver alguma empresa com esse nome, foi uma simples e mera coincidência. Nesse caso, vamos estar iniciando da seguinte forma. Eu vou colocar pela data 31/12/2018. O horário que você está fazendo essa avaliação, pessoal, você tem que escolher o horário adequado, onde o trabalhador realmente está exposto a essa situação do calor. Se você fizer num horário, ele vai lá eventualmente, não vai dar certo. Tem que ser no horário onde ele realmente está laborando ali continuamente. Então, esse horário, pessoal, eu pré-defini 9 horas às 13h40. É o horário de pico mesmo dele, onde ele está exigindo aquela atividade. E aí eu vou lá nessas horas, entre 9 às 13 horas, escolho entre uma hora aqui, nesses intervalos, e faço lá a minha avaliação. Qual o nome do trabalhador? Edinaldo Carlos. Qual o setor a analisar? O setor é caldeiras. A função: fabricação de calçados. Já preenchi o cabeçalho da minha avaliação. E aí eu vou fazer o seguinte. Essa situação, pessoal, eu deixo como padrão. O que é que eu vou mudar aqui? Aqui, o local coberto. O local que eu vou fazer a avaliação é ao ar livre ou é coberto? Nessa situação, eu fiz no local coberto. A avaliação do calor. Foi realizado a partir da medição dos parâmetros, onde temperatura, umidade natural e temperatura de globo, onde os sensores foram localizados na altura e posição correspondente ao corpo do trabalhador, nos pontos de trabalho em ritmo de produção normal para o período de 60 minutos corridos da exposição, ou seja, 1 hora, resultando no quadro aqui abaixo. Uma vez identifiquei que a atividade a qual eu vou avaliar se é salubre ou insalubre vai ser na caldeira. O primeiro ponto que eu vou chegar é identificar qual é a atividade, qual é a tarefa que ele está exercendo. No primeiro ponto, a tarefa que ele exerce é alimentar a caldeira. Identifiquei que ele alimenta a caldeira. Por quanto tempo ele alimenta essa caldeira? 20 minutos. Veja só. Cheguei com o meu equipamento lá, termômetro de globo, coloquei próximo do peito do funcionário, entre o funcionário e lá a fornalha. Claro, vou dar uma distância para que o calor não queime meu equipamento ou danifique meu equipamento. Tenha cuidado com isso também. Não coloco muito próximo da fornalha, porque aí tu vai ter um prejuízo no teu material. Então você dá uma diferença lá para que você não perca também o calor e também não perca a distância do trabalhador. E aí o que é que acontece? Ele alimenta essa fornalha, alimenta a caldeira, 20 minutos lá jogando lenha dentro da caldeira. Joga lá, enfim, ele passa 20 minutos nessa atividade.
A atividade física a qual ele elabora, nós vamos identificar na NR15. Lembra? Vamos voltar aqui para a NR15 e ele vai dizer o seguinte: trabalho leve, trabalho moderado, olha aqui NR15, tá bom? Trabalho leve, trabalho pesado. Onde ele vai estar gastando essas calorias aqui, onde ele vai estar fazendo um esforço físico, e esse esforço físico ainda próximo ao calor. Então ele vai estar fazendo isso aqui. A sua taxa de metabolismo está sendo forçada para fazer essa atividade. Eu vou identificar da seguinte forma: essa atividade é leve. Primeiro ponto de alimentar a fornalha, não é leve. É moderado. Essa atividade é pesado. Bom, eu sei que essa atividade de jogar lenha lá não é leve. Não é leve. A atividade moderada, ok. E a atividade de trabalho pesado. Não é pesado, pessoal, essa atividade. A atividade pesada, um exemplo, é uma atividade no qual um trabalhador com a pá, ele vai estar pegando a brita, fazendo uma força para empurrar a pá embaixo da brita, e mais força ainda para levantar essa pá com brita e jogar em cima do caminhão. Você vê a dificuldade, o esforço físico que esse trabalhador está fazendo no seu dia a dia. Então, o caldeirista ele não faz isso. Sendo assim, ele sentado em movimento vigoroso com braços e pernas, ele não trabalha sentado. Verdade? O caldeirista não trabalha sentado. Então já descarto. De pé, trabalho leve em máquina ou bancada com alguma movimentação. Também eu descarto isso aqui. De pé, trabalho moderado em máquina ou bancada com alguma movimentação. E aí, ó, em movimento, trabalho moderado de levantar e empurrar. Opa, já identifiquei aqui. Não é verdade? Ele em movimento, ele está sempre movimentando. Trabalho moderado de levantar e empurrar. Lembra que ele vai lá, depois que ele enche a caldeira, ele sai da temperatura e vai encher o carrinho de mão para abastecer lá mais próximo da caldeira. Então, essa atividade, em movimento de trabalho moderado de levantar ou empurrar. Copiar aqui. E aí lembra que a taxa de metabolismo que está tendo esse esforço físico vai ser isso aqui dele, ó. Vamos estar utilizando isso um pouco mais lá na frente. Vou trazer para cá. Vou colocar em letras maiúsculas para ficar um pouco melhor. Vamos aqui. Pronto. Então a minha primeira avaliação, eu identifiquei que a atividade dele é alimentar a caldeira. Deixei o meu equipamento por 20 minutos, ele lá abastecendo essa caldeira com o meu equipamento de bulbo lá para que ele identifique essa exposição ao calor. A atividade que ele lá exerce em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar. Identifiquei. O meu segundo ponto, a minha segunda avaliação que vou estar fazendo, a área de descanso, que é o meu segundo ponto, a minha segunda avaliação com o termômetro de globo. Identifico que esse trabalhador, a área de descanso dele fora, distante da caldeira, fora do calor, é organização. Ele está lá organizando o ambiente de trabalho e verificando a pressão da caldeira. Lembra que ele saiu do ambiente quente, não é verdade? Mas a área de descanso dele é isso aqui, ó. Ele está verificando a pressão da caldeira e também varrendo ali o ambiente. E aí ele está indo lá naquele outro ambiente também trazer mais madeiras para abastecer ali próximo. Então, quando ele não está na caldeira, ele está fazendo essas avaliações aqui no ambiente. Identifiquei que ele gasta lá 40 minutos com isso aqui. Então eu vou lá com o meu termômetro de globo, coloco lá próximo dele enquanto ele faz essa atividade por 40 minutos. Essa atividade que ele está exercendo, a atividade física, eu tenho que voltar para a NR15
eu tenho que voltar para a NR15 e identificar a seguinte situação. Então, nessa atividade vai ser de pé, trabalho leve. Então, ele está fazendo atividade de trabalho leve em máquina ou bancada, principalmente agora com os braços. Ele está gastando 150 calorias com isso aqui. Então, vamos colocar aqui de pé, trabalho leve. Já fiz os meus cálculos, já sei que a minha avaliação com uma hora de trabalho, identifiquei que esse trabalhador passa esse período, certo? Tanto alimentando a caldeira como organizando o ambiente de trabalho. 1 hora fazendo isso. Identifiquei que a atividade física dele é em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar. De pé, trabalho leve. 40 minutos ele passa de pé, trabalho leve, e 20 minutos em movimento pesado lá, próximo ao forno. E aí vem o seguinte: duração a realização das tarefas. As condições climáticas não variaram nos pontos de trabalho 1 e 2, ou seja, você pode estar colocando isso aqui, colocar entre aspas, como lá fiz a avaliação, de fato não houve a variação de climática, né? Não estava nublado, sempre sol, então eu coloquei aqui, não houve nenhuma variação nos pontos quanto a condições climáticas no ambiente de trabalho. Aqui você também pode deixar como padrão, ok? Aqui você pode deixar como padrão. Você pode ler e ver que isso aqui também se encontra lá na NR15. Vamos agora partir para a taxa de cálculo do metabolismo. Identifiquei o calor desse funcionário. Agora vamos ver quanto de quilocaloria está perdendo para exercer essas atividades em período de 1 hora. E aí vamos agora aqui para essa segunda tabela. Primeiro ponto. O primeiro ponto identificado, deixa eu colocar aqui, centralizar. O primeiro ponto identificado na minha situação, veja só, eu deixei 20 minutos o meu equipamento ligado enquanto ele alimentava a caldeira. Deixei por 20 minutos lá. Identifiquei na minha avaliação, pegando o resultado desses 20 minutos, que ele ficou a temperatura 27,8. Em 20 minutos a temperatura chegou lá, isso aqui, ó, em 20 minutos ele fazendo essa atividade aqui, ficou 27,8 graus. A atividade a qual ele laborava, lembra que a atividade que ele laborava é isso aqui, ó, moderado, em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar. Moderado, essa atividade. Moderada, atividade moderada. Agora vamos entender o que é que eu quero aqui, a taxa de metabolismo. Essa taxa de metabolismo que eu vou estar procurando agora. Como eu falei para você, eu identifiquei na minha primeira atividade que ele elabora alimentando a caldeira, e a atividade dele em 20 minutos exposto ao calor deu 27,8, sendo que a atividade moderada dele, agora eu quero ver qual é a taxa de metabolismo, sendo que a taxa de metabolismo dessa atividade desse trabalhador, lembra aqui, ó, a taxa de metabolismo que ele gasta lá se esforçando vou colocar aqui, taxa de metabolismo 300. Vamos agora para a minha segunda avaliação do meu segundo ponto. Esse segundo ponto, qual se refere, onde ele organizava no local de descanso, ele organizando o ambiente de trabalho e verificando a pressão da caldeira. Ele também pode estar varrendo, pode estar vendo lá outra situação, enfim. Então, essa segunda atividade dele, ele não está mais abastecendo, a caldeira lá está alimentada, está na pressão normal, lá do relógio. Então, ele está fazendo essa outra atividade aqui. Deixei lá 40 minutos nessa atividade. Ele está fazendo aqui de pé, trabalho leve.
Deixando 40 minutos nesse ambiente, o meu termômetro de globo registrou 31,6 graus. Para uma atividade, leve, que é de pé, não é isso? Em máquina ou bancada, principalmente com os braços. Deu quanto? Deu 150 calorias para essa atividade leve. Então coloco aqui atividade leve e ele está gastando de quilocalorias 150. Edinaldo, 31,6 graus de exposição ao calor numa atividade leve não é insalubre? Não. O que é que está dizendo aqui a ANR? A ANR diz que para atividade leve, até 30 graus é considerado o limite para essa atividade leve. Se ele fosse para uma atividade pesada, aqui já era considerado insalubre. Entendeu? Vamos agora voltar para cá. Já identifiquei essa situação. Como é agora que eu vou fazer esse cálculo para entrar agora na taxa de saber se essa atividade é insalubre ou não é insalubre? Vejamos bem. Vou pegar 300, que é as 300 calorias desse trabalhador, o qual ele está lá perdendo 300 calorias, fazendo forças para jogar lá lenha e fazer a atividade em 20 minutos, vezes 20 minutos. Esses 20 minutos saiu de onde, Edinaldo? Você pegou os 300, opa, deu um probleminha aqui, né? 300 calorias vezes 20. Esses 20 é os 20 minutos que ele está gastando lá. Ok? Então, voltando aqui. Mais 150 vezes 40. 40 vai ser os 40 minutos que ele gasta fazendo uma outra atividade. Então, 40. Nessa situação, você vai fazer o seguinte: você vai multiplicar 300 vezes 20 mais fazer a soma da multiplicação de 150 mais 40. Veja só, você faça a multiplicação de tudo isso aqui, você faça a multiplicação desses dois, do resultado que der você soma e divide por 60, que é a hora trabalhada. Vamos repetir. Você multiplica 300 por 60, depois multiplica 150 por 40, faz a soma dos dois resultados e divide por 60. O meu cálculo deu 200. Então ele está perdendo 200 quilocalorias. Estou calculando a taxa de metabolismo dele. E a taxa de metabolismo. Ele está perdendo 200 quilocalorias hora trabalhada com exposição a esse calor. Já identifiquei. Não termine isso aqui, não. Aqui é um dos pontos principais onde você vai precisar. Agora, voltando para cá. Vamos agora calcular a exposição do calor. Sendo que a minha exposição do calor, vou pegar aqui uma setazinha para facilitar para vocês, a exposição do calor, certo? Essa exposição onde nós vamos estar calculando agora, ela vai ficar a seguinte: 27,8 vezes o que? Vezes 20 minutos, o qual ele está fazendo atividade de exposição ao calor. 20 minutos. Mais 31,6 vezes agora 40 minutos, onde ele passa organizando o ambiente de trabalho. Isso é a exposição também lá com o meu equipamento. Verifiquei que ele passou 40 minutos, em 40 minutos desse valor aqui.
de exposição lá o calor. Vou colocar aqui essa setazinha para isso aqui. A exposição ao calor. Beleza, exposição ao calor vezes 40. Vou multiplicar mais uma vez 27,8 vezes 20. Alcancei o resultado. Aí eu vou fazer a soma da multiplicação de 31,6 vezes 40. Encontrei os dois resultados. Agora eu vou somar esses dois aqui também, dividir por 60. Na minha soma deu 30,3. Aqui eu encontrei o calor onde ele está exposto à temperatura na caldeira e também encontrei a taxa de metabolismo que ele gasta fazendo esse exercício. Vamos lá, voltando para a tabela. Vamos voltar para a tabela e verificar essa situação, se é insalubre ou se é salubre. Vamos aqui para a tabela. Bom, o que é que a minha tabela leve diz? O seguinte: trabalho contínuo, 30 graus. Como é trabalho leve, é isso, trabalho aqui leve, 30 graus. E aí trabalho também de 30 graus moderados, né? Então essa atividade ela é considerada insalubre para a caldeira. Então essa situação vai ser laudada da seguinte forma: a atividade é considerada insalubre. A atividade é considerada insalubre, pois o IBUTG médio ponderado deu quanto? Deu 30,3. 30,3. Ultrapassando a tolerância. Qual é a tolerância? De 30 graus. É onde a gente identificou lá, de 30. Trabalhador faz jus ao adicional de 20% e a aposentadoria especial. Aposentadoria especial. Bom, pessoal, identifiquei que o funcionário que trabalha na caldeira, alimentando a caldeira em 20 minutos, em trabalho físico intenso, deu esse resultado, 27,8. Ele gasta 300 quilocalorias. E ele fazendo uma atividade fora da temperatura, distante da caldeira, de pé, trabalho leve, em 40 minutos. O meu equipamento mensurou isso aqui, 31,6 graus. Trabalho leve, 150 calorias ele está gastando. Peguei as 300 calorias, multipliquei pelo total de minutos que ele está trabalhando. Peguei também a quilocaloria, a taxa de metabolismo dele, multipliquei por 40 minutos onde ele estava organizando o ambiente de trabalho. Fiz a multiplicação deles dois, de 300 vezes 20, mais a multiplicação de 150 vezes 40, encontrei esses dois resultados e somei. Multipliquei e somei os dois resultados. Dividi por 60, que deu 200 quilocalorias. Para fazer essa atividade, ele está gastando. Verificando agora o resultado do IBUTG da máquina, deu 27,8 na atividade moderada, em 20 minutos.
deu isso aqui, 27,8. Multipliquei 27,8 por 20, mais 31 graus,6, multipliquei pelo trabalho onde ele estava fora, ali da temperatura, organizando o ambiente de trabalho. Fazendo a multiplicação dos dois, vou somar essa multiplicação e dividir por 60, que é 1 hora. Encontrei o resultado de 30,3. Uma vez identificado, fui na minha tabela e verifiquei que aqui a atividade, o limite era esse. Sendo que o limite era 30 graus, passou 30,3. 30,3. Sendo assim o resultado, a atividade é considerada insalubre, pois o IBUTG médio ponderado, ultrapassando o limite de tolerância de 30 graus. Sendo assim, o trabalhador faz jus ao adicional de 20% e a aposentadoria é especial. 20% e a aposentadoria é especial. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Se não compreendeu, eu sei que foi um pouco longo o vídeo. Vai voltando, dá uma lida, relida, para que você possa estar entendendo um pouco melhor. Espero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal para estar recebendo as novas notificações. A forma de pagar é você se inscrever no canal e compartilhando o canal. Fique com Deus e até a próxima. E se inscreva aí, toca no sininho para você estar recebendo aí os próximos vídeos. Fique com Deus.